vai falar sobre monitoramento e avaliação de políticas públicas, dando uma ênfase à colaboração como uma maneira de construir na complexidade, tá? O ambiente do Ministério da Saúde, que é de onde eu venho e de onde eu trago essa história, ele é um ambiente hipercomplexo, né? Lá a gente tem um conjunto de dezenas de políticas, centenas de programas e um N que é desconhecido ainda, do que a gente chama hoje de intervenções em saúde, tá? Vocês vão entender por que a gente chama de intervenções em saúde no decorrer da apresentação aqui da conversa, mas essa, inclusive, foi uma construção nossa. Isso é um termo que a gente está utilizando para falar de uma maneira mais específica de políticas públicas. A gente sabe que existe um conceito para políticas públicas e esse conceito ele pode ser utilizado para qualquer setor, concorda? No entanto, na área da saúde, no nosso relacionamento, a utilização do termo intervenções em saúde faz com que a gente explore um pouco mais o que a gente chama de política pública, mas não consegue identificar. Ou seja, existe uma necessidade de categorização ainda da intervenção e a gente faz isso de propósito para poder fazer com que as pessoas elas tomem consciência dessa lacuna, tá? Que é uma das coisas que a gente vai explorar aqui na nossa conversa. O tema da nossa conversa, então, é o estabelecimento de uma sistemática de monitoramento e avaliação de políticas públicas em âmbito estratégico. Tá? Já falei sobre isso. Aí a gente vai percorrer os seguintes tópicos. Imersão no problema, que é a fase inicial, de perceber quais são os problemas que estão no campo e fazer uma boa seleção do que a gente vai encarar. Como a Ana falou, é muito difícil a gente gastar tanto tempo fazendo de uma maneira tão eficaz ou eficiente uma coisa e perceber que aquilo não era prioridade ou aquilo não impactava naquele momento da história. Isso é muito difícil. Gabriela conhece o Ministério da Saúde, né, e sabe o quanto a gente já trabalhou assim. Imagino que não aconteceu no órgão de vocês, né, onde vocês trabalham, mas lá aconteceu várias vezes. E para nós faz diferença começar do jeito certo. Fez diferença e deve fazer diferença a perspectiva de emergir no problema, entender o que é a situação, para que a gente não fique dando analgésico para dor de cabeça, né? A gente tem que entender de onde a dor de cabeça vem. E para isso a gente tem que conversar sobre coisas difíceis, tá? A gente tem que explorar, mostrar e tratar de coisas difíceis. A gente vai falar também sobre a experimentação que a gente fez de opções para mudança, porque a gente tem alternativas possíveis, mas a gente precisa entender o que é viável no momento ou que tipo de adesão a gente consegue para integrar recursos, né? Vocês sabem que para mudar a vida, a gente precisa de pessoas, habilidades, dinheiro, estrutura tecnológica. Concorda? Mais alguma coisa? O que mais a gente precisa assim, para conseguir dar acesso, para mudar as coisas? Tempo também, né? Tempo. O que mais? Vontade. Inovação também, né? Talvez pensar de maneira diferente. Fazer de outras maneiras, né, Pedro? Então, para nós, e aí vocês viram que a palavra, o Pedro fala de inovação, eu estou chamando de experimentação aqui, né? Para nós faz diferença uma experimentação das opções. Porque quando a gente vai lidar com um cenário complexo e muito incerto, lembrem-se que a gente atravessou de 19 até aqui uma pandemia de uma proporção desconhecida, a gente não sabia o tamanho dela, e a gente estava atuando em segundo plano, tentando construir melhores condições de gestão, né? Então, a gente teve que experimentar as opções que naquele momento eram mais viáveis, tá? E aí a gente vai falar um pouco sobre isso. Na sequência, tendo opções viáveis e tendo adeptos para construir junto com a gente começou a construir de maneira colaborativa o que a gente chama de sistemática, tá? A sistemática, ela vai ser definida aqui, mas para nós ela era inicialmente um guarda-chuva. A gente sabia que tinha que fazer várias coisas e o nosso exercício era organizar logicamente isso, tá? E na sequência a gente fala sobre desafios e perspectivas e vocês também vão poder falar sobre isso. A pergunta que não quer calar é a seguinte, e se vocês tiverem um caderninho aí, anotem, né, com uma resposta muito simples. Como a gente pode monitorar e avaliar políticas públicas de saúde, ou de educação, ou de assistência social, em âmbito estratégico, tá? Por que eu falo isso? Porque, de modo geral, a gente consegue encontrar um conjunto de noções sobre monitoramento que dizem respeito a uma coordenação. Então, as coordenações, elas se juntam, elas vão mandando coisas, e as informações que dizem respeito a monitoramento e avaliação, elas falam bastante sobre os resultados da política pública, ou seja, no caso da saúde, se há adoecimento ou óbito, ou falam sobre ofertas muito específicas, formação na EAD ou coisa parecida. Concordo?
a grande pergunta é, como é que a gente concebe o monitoramento e avaliação em âmbito estratégico? Como é que a gente consegue conjugar as informações de tal maneira em que eu consiga ver a conjugação de esforços gerando mudança no campo da saúde, tá? Não é só entregar vacina. É como é que entregar vacina se conjuga com posto de saúde, que se conjuga com a estratégia de educação e saúde, que se conjuga com a disposição da sociedade, que resulta em menos adoecimento e óbito, de maneira desnecessária. Porque as pessoas vão adoecer e morrer. A questão é, quais são as intervenções que, somadas, viabilizam a diminuição do óbito e do adoecimento evitáveis? Pegaram a visão? Então, não é vacinar, não é quantas vacinas foram distribuídas, não é quantas unidades de saúde estão vacinando, é como isso tudo junto desemboca no que a gente chama de impacto da política pública. Perceberam o tamanho do desafio na área da saúde? Aí vocês anotaram o quê? Digam para mim. Ou escrevam. Alguém quer falar? Tiago, bom dia, sim. pessoal. Diga, Meu nome é Tiago também, eu sou psicólogo e sou servidor aqui da UFRN, da Federal do Rio Grande do Norte. Aí você estava falando, eu estava tentando aplicar para a minha realidade, né? E aí o que eu escrevi aqui é como conjugar, eu trabalho na assistência estudantil. Então, como conjugar os esforços de todas as ações de assistência estudantil? A residência universitária, o restaurante universitário, a assistência psicológica, os auxílios que são efetivados, que isso desemboca no objetivo principal de permanência, né? Permanência do estudante nos cursos de graduação. Só que aí a gente não tem como fazer essa relação direta que, enfim, foi o restaurante universitário que garantiu essa permanência, ou foi a assistência psicológica que garantiu essa permanência. Então, enfim, só compartilhando o que eu coloquei aqui. Então, você concorda, meu xará, que eu também sou psicólogo, tá? Você concorda, massa. meu xará, que fazer monitoramento e avaliação em âmbito estratégico diz respeito a um exercício de organização lógica dos elementos? Então, você tem que entender como é que o restaurante, a assistência, a moradia, a subsidiária, como é que isso, com cada grau de contribuição, como é que isso desemboca no que a gente pode chamar de indicador de permanência na formação. Se a gente tiver um indicador sobre isso, um número sobre isso, né? Concorda? Agora, tu imagina, no universo de 57 políticas nacionais e 162 programas nacionais e um N de estratégias, planos e redes. Tá? É sobre isso que eu vou falar aqui hoje. E queria dizer para vocês que a gente conseguiu chegar a algumas coisas muito interessantes que podem, inclusive, ser utilizadas por outras organizações, que seja para ter uma noção sobre as coisas, que seja para olhar diferente para isso, tá? Você sabe, você deve ter colegas que são mais dedicados, né? Ou colegas são mais dedicadas ao restaurante, ou mais preocupadas com o restaurante. Outras são mais preocupadas com a moradia. E no cenário de contingenciamento, isso é muito mais preocupante, né? E mais determinante da manutenção das pessoas na formação universitária. Isso acontece também na área da educação. Ontem eu estava ouvindo falar, né, sobre a evasão escolar e as estratégias de manutenção, né? Isso estava no jornal, naquele nosso jornal, né? É do governo federal. E aí, imaginem como as pessoas percebem que isso está acontecendo em âmbito nacional, porque a gestão em âmbito nacional, ela é desafiadora exatamente porque a gente não pode diretamente atuar. A gente não pode, inclusive, criar e propor que quem está na ponta faça imediatamente. A gente tem que rodar um ciclo de relacionamento inteiro e fazer com que os entes subnacionais eles adotem a estratégia, aplicando ela a um contexto específico, lá no município. Eu já trabalhei no município, já trabalhei no estadual e agora trabalho em Brasília, né? Então, assim, eu sei a treta que dá quando o ministério, qualquer que seja, ele diz agora é assim que tem que fazer, e se você fizer, você vai ter um dinheiro a mais, tá? O que é que o gestor do município quer? Pagar as contas, porque ele não tem arrecadação suficiente, na maioria das vezes, para poder pagar tudo que ele tem que pagar no município e manter a legitimidade dele lá, certo? Então, é um desafio para quem está em âmbito nacional, mas, de todo modo, é um desafio para quem está na gestão central de alguma instituição. Então, quem está numa reitoria, né, quem está na chefia de departamento de alguma coisa, que tem que pensar
como é que constrói seus referenciais, tá? Eu vou falar rapidamente sobre uma coisa aqui que faz falta. Vou falar de uma coisa ou duas aqui, só para a gente começar a pensar no próximo passo aqui. Vocês concordam que para monitorar e avaliar, eu tenho que monitorar e avaliar alguma coisa? E essa alguma coisa, ela tem uma perspectiva de mudança para melhor? E essa mudança para melhor, ela pode ser calculada? O quanto, ou em quanto tempo, ou quantas pessoas alcançou? Então, quando a gente fala da teoria da mudança, né, quando a gente fala sobre uma política pública que pretende alguma coisa, a gente está falando sobre certos elementos, e aí, Thiago, dessa lógica aí. Vocês acham que eu estou falando de quem? De quê? Seria dos insumos, atividades, produtos, daqueles elementos da teoria do programa? Também. Lógico. O que mais? De objetivos e resultados, né? Que a gente Sim. espera. Exatamente, Thelma. Uma das coisas mais importantes que às vezes a gente esquece é a definição dos objetivos, certo? E grandes objetivos, eles falam sobre alcances parciais, vamos dizer assim. A gente consegue pensar alto e começar pequeno, e dessa maneira a gente vai transformando a realidade. As estratégias que são utilizadas para alcançar os objetivos, elas ensinam a gente. E a cada objetivo parcial que é alcançado, ou cada objetivo específico que é alcançado, aquilo viabiliza uma mudança na própria estratégia, tá? Aí, pense no seguinte, o que eu chamo de estratégia em âmbito nacional, para um órgão como o Ministério da Saúde, ou todos os órgãos da administração pública federal, em âmbito estadual também tem isso, e municipal também tem, né? Envolve um conjunto de instrumentos de gestão, isso está na lei, a gente não tem como fugir disso, todo mundo colega aqui, passa pela mesma legislação, né? A gente tem que planejar, monitorar e avaliar. A questão é adotar ou não uma perspectiva em que os acontecimentos, eles retroagem para fazer com que a gestão mude de opinião. Então, a Thelma achava, por exemplo, que investir em assistência psicológica e um crescente de assistência psicológica, ele viabilizaria um resultado maior no quesito aí, Tiago, de manutenção da formação universitária, tá? Só que a gente sabe, toda intervenção, ela satura. O martelo que bate no joelho repetidas vezes vai provocar um movimento, mas o movimento vai começar a diminuir no decorrer do tempo, ou seja, se você colocar muita gente atendendo, né, Tiago, vai ter conflito de teoria ali para atender o povo. Vai começar a ter briga entre os profissionais, entendeu? Um dizendo que uma teoria ou técnica é melhor que o outro. Você sabe que isso existe, né? Então, tem uma coisa super importante que é a coerência. Então, a coerência, seja nos elementos da estratégia ou na dinâmica de gestão, pode fazer com que os resultados eles sejam promissores e eles ajudem a organização a aprender sobre como ela se calibra, como é que ela se ajeita para continuar andando e andando cada vez mais rápido na direção dos objetivos, tá? Eu estou gastando tempo para falar sobre isso, porque eu acho que isso muda tudo. A visão da gente sobre gestão, para começar a conversa, muda tudo, tá? Alguém quer falar alguma coisa que acha que convém nesse momento? E se eu estiver falando de algo que não se aplica à vida de vocês, falem para eu tentar dialogar com vocês, pode ser? Oi, eu sou Noália, eu trabalho na Universidade Federal de Pernambuco, sou professora da educação de formação de professores. De fato, eu trabalho, vim da educação básica da Prefeitura do Recife, fui para o Estado e agora estou numa instituição federal, mas assim, a minha lógica sempre foi da ultra especialização, né? De fazer mestrado, doutorado, pós-doc. Agora, a cada 2 anos, a gente pode se afastar para fazer um pós-doc. E é percebendo que quanto mais a gente estuda, mais a gente vai se tornando ignorante em relação ao todo, né? A gente vai se ultra especializando e fazendo exatamente isso que você falou, Tiago. A gente fica nas brigas de teoria para saber quem é melhor, quem é pior, quem não sei o quê, e vamos falar mal da BNCC, vamos falar mal das políticas, vamos dizer que está tudo errado, vamos fazer a ultra crítica. E eu fui me cansando disso, né? Porque está tudo errado, ninguém aparece para propor.
e propor coisas para a coletividade, né? De ver esse país plural que a gente tem, e eu acho que às vezes na universidade a gente desorienta mais do que ajuda na formação do professor, né? Então, estou tentando essa ideia, isso para mim, tudo que vocês estão falando é tudo muito novo, e eu estou gostando muito de sair do pequeno, do micro, e pensar de forma mais estratégica, assim, de forma mais macro. Porque, às vezes, na instituição, muito dentro dela, às vezes a gente trabalha contra ela, né? Ao invés de ajudá-la a progredir. Então, é por isso que eu estou aqui. Que bom, Nádia, esse seu relato, ele dialoga muito com o propósito da nossa jornada, né? Que é de enfatizar a importância da colaboração, né? A colaboração, ela faz com que a gente respeite as diferenças, que a gente coloca pessoas que têm interesses, bagagens e perspectivas diferentes no mesmo lugar, para entender o problema com sua diversidade, para pensar em alternativas com sua diversidade e aceitar que o que você pensa naquele momento pode não ser o melhor, mas em algum momento que ele pode entrar como influência ou mesmo como proposta central, tá? Porque a história não acaba quando a gente vai selecionando opções, tá? Por isso que experimentar opções faz com que a gente sinta se o que está na mão da gente ali é viável ou não. Se as pessoas que estão ali, elas vão agregar ou vão disputar, tá? Fala, Gabriela. Então, estou aqui pensando para caramba em tudo que você está falando, né? Eu vim da CEGETES, lá no Ministério da Saúde. Eu sou a TPS, analista técnica de políticas sociais e enfermeira. A minha formação é bem generalista, eu sou o contrário, não sou nada especialista em nada e muito generalista. E o que eu mais sinto falta mesmo é da gente começar pelo porquê das coisas, pensar no propósito. Então, assim, por que a gente está fazendo tal coisa? Estou trabalhando nisso para quê? Qual que é o final, né? Aí eu não consigo tanto pensar no monitoramento e avaliação se eu estou desprendida, completamente desconectada desse porquê. Então, assim, no Ministério da Saúde, eu atuei muito num trabalho muito repetitivo de ficar monitorando instrumentos de repasse. Então, pegando um projeto com uma universidade e comparando se o que foi planejado estava sendo cumprido. Só que aquilo estava dentro de algo muito maior e que a gente não parava para pensar e que a gente não tinha condição no dia a dia de monitorar se o que a gente estava fazendo no dia a dia estava realmente tendo algum impacto e onde que a gente queria chegar. Então, o sentimento do trabalhador lá, o operário que está lá operacionalizando tudo, às vezes se desconecta completamente dessa estratégia macro e do porquê que você está fazendo aquilo, se aquele pedaço que você está atuando vai contribuir no quê. Então, eu acho que falta um pouco de quem está no dia a dia pensar dessa forma mais ampla e quem está mais em cima também pensar em quem está lá embaixo operacionalizando as coisas. E a gente tem que pensar em alguma maneira de conectar essas duas coisas. Não sei se eu estou falando faz algum sentido, é o meu sentimento como trabalhadora do Ministério da Saúde por bastante tempo. Obrigado, Gabriela. Eu conheço essa história, tá? Que são projetos, na verdade, que às vezes a gente está monitorando, né? No caso, fazendo acompanhamento deles, acompanhamento administrativo, gerencial, né? E muitas vezes esses projetos eles não estão alinhados com os objetivos institucionais, com as prioridades do momento. Eles dizem respeito ao entendimento daquele grupo pequeno ali de gestores, no relacionamento com algumas parcerias que existem por aí, para fazer com que o objetivo daquele setor ele seja cumprido, né? Mas o objetivo daquele setor naquele momento, ele é prioritário? Ele está apontando, né, para o alcance dos objetivos de médio e longo prazo da organização? Qual é o lugar que, por exemplo, aí mudou o cenário, virou pandemia. Aquilo se adaptou, você mudou a seta, né? Ela apontou na direção da situação nova ou seguiu como se nada tivesse mudado, tá? São perguntas e muito mais do que afirmações em relação ao que a gente vive, que tem que ser trabalhadas de maneira coletiva para que a gente consiga acertar, se adaptar à realidade, que foi o que Luana falou bastante ali, né? Agilidade não significa rapidez em relação a entregas, significa rapidez em relação à adaptação.
Porque a agilidade, lá na origem, tem a ver com uma disposição para constituir o gerenciamento, um gerenciamento que dialoga com os acontecimentos. Não é que você vai mudar de escopo totalmente do que você está fazendo, mas que você vai perceber que certas correções são úteis para que você consiga entregar o que as pessoas precisam e não o que você acha que elas precisam. E aí isso faz toda a diferença, tá? Por que é importante que a gente tenha essa noção de todo e a gente traga a base para pensar sobre isso? Porque, no final das contas, o mundo é com o trabalho da base. É com o trabalho de Noadia, por exemplo, como que ela relatou. É ela tendo contato direto com quem é beneficiário ou beneficiária daquilo que a gente está oferecendo, tá? Então, quem é estudante, como o Thiago também falou, que trabalha na educação e tal, quem é estudante se beneficia diretamente da política pública e quem está ali, se não tiver visão do todo, pode esbarrar em mudanças nas decisões que cortam as condições da execução do que fazem. Então, provavelmente eles estão vivendo isso agora com contingenciamento. Provavelmente a área da saúde vai perder com a mudança do status de emergência. Alguém nas unidades ou nos hospitais vai começar a sentir falta do que aconteceu, porque não existe um alinhamento necessariamente entre a base e o topo, entre quem está executando e quem está pensando e gerenciando na perspectiva do órgão como um todo, né? E aí, para a educação, é super difícil isso, porque a quantidade de camadas da base até o topo é muito grande, né? Dentro da própria instituição educacional já é grande, e dali até a gestão central de âmbito nacional, a distância é terrível, sabe? Então, imagino o que vocês vivem. Eu vou continuar aqui um pouco. Queria que vocês entrassem comigo numa onda aqui. Então, tem perguntas a fazer aqui, né? Falamos sobre isso, como podemos monitorar e avaliar políticas. Tem certas perguntas que são feitas por quem é especialista, né? Como é que a gente vai monitorar e avaliar políticas em âmbito estratégico? Priorizando indicadores. Então, a gente tem indicadores que falam sobre o progresso de determinadas intervenções públicas. Se a gente simplesmente pegar os indicadores e priorizar, significa que eles são os mais importantes da casa? Significa que eles são os estratégicos, é isso? Por si só isso define? É uma pergunta. Identificando indicadores estratégicos, mas quem diz que eles são estratégicos? Quais são as características do indicador que dizem que ele é estratégico, né? Utilizando indicadores de planos vigentes, então tudo que está nos planos, plano plurianual, o plano setorial, o plano qualquer que seja, eles por si só, esses indicadores, são suficientes para que a gente diga que a gente está monitorando em âmbito estratégico? É isso? Vocês acham que é isso? O que é, Thelma? O que você acha que é? O que você acha que não pode faltar? Primeiro, eu tenho que ver a realidade, né? Quais são realmente o que a realidade está pedindo. Eu estou pensando num problema específico, eu sou do IFTO Paraíso, né? Campus Paraíso, e nós temos um problema específico, que o campus está a 15 quilômetros, mais ou menos, da cidade de Paraíso, e não tem um ônibus de linha. Então, há uma evasão muito grande, o campus é maravilhoso, mas a gente vive com este problema, né? Até aqui, eu falei, nossa, muito legal, porque a gente pode também reforçar alguns outros atrativos para buscar equilibrar um pouco essa dificuldade. Mas não adianta eu tratar outras coisas como indicadores da restaurante, por exemplo, que também tem algumas... se eu não vejo a realidade do meu problema, né? Aquilo que realmente está pegando. Então, no monitoreis e avalieis, isso significa que se eu não fizer uma boa organização dos dados de base, dos dados de mundo real, se eu não fizer uma organização para que eles se conjuguem, para eu entender a situação de uma maneira sintética, né, arranjada, né, de uma maneira maior, se eu não fizer esse trabalho de base, se eu não fizer esse tratamento das informações, que conjugadas dão a noção de todo, eu não consigo monitorar e avaliar uma situação, tá? Eu estou apontando para isso porque, de modo geral, quando a gente fala de monitorar e avaliar, a gente fala de indicadores. A questão que a gente aprendeu no Ministério da Saúde, como vocês mesmos disseram, né, não diz respeito apenas a entender o universo de indicadores e atuar neles, tá? Aí eu queria que vocês falassem de uma maneira muito simples o que é que vocês acham que não pode faltar nessa lida
tá? Nessa lida, nessa vida diária, que envolve monitorar e avaliar aquilo que vocês acham que vocês fazem, aquilo que vocês acham que é o objetivo de vocês, tá? Vou mostrar aqui rapidinho. Eu queria que vocês registrassem, se vocês tiverem dificuldade, eu ajudo vocês, aqui, o que vocês acham que são os elementos fundamentais para o monitoramento e avaliação de políticas públicas. Podem escrever o que quiserem, tá bom? Então, vocês viram, né, que quando vocês dão uma atenção a esse tema, um conjunto de elementos que são do cotidiano, mas que são muito caros para monitorar e avaliar, eles aparecem e se complementam, né? Observar a realidade, focar no usuário do serviço público, isso faz muita diferença, porque isso viabiliza a construção de estratégias para geração de valor público, né? Que é alcançar a máxima coincidência entre a razão de ser do órgão ou do serviço e a necessidade de quem está lá na ponta, de quem está precisando do serviço, tá? A Luana falou bastante disso. Isso se reverte em todas as atividades que a gente faz, tá? Indicadores são, na verdade, dispositivos para observar se as políticas públicas elas estão alcançando seu resultado, né? Resultados ou produtos que estão aqui na sequência, a participação social, que é uma maneira de lidar, né, com a diversidade de acontecimentos, interesses e demandas. A participação social, muitas vezes, ela é tida como complexa demais ou qualitativa demais, né? Mas falar sobre participação social, para nós é caro quando a gente está falando de políticas sociais, por exemplo, porque as necessidades e anseios de quem é beneficiário ou beneficiária mudam no decorrer do tempo. E quando mudam, a gente tem que fazer o quê, gente? Se adaptar. A gente tem que construir novas estratégias, mudanças nos serviços, para fazer com que as pessoas que estão do lado de lá continuem aderentes ao que a gente oferece, tá? Essa é uma perspectiva de gestão adaptativa que faz com que o valor público ele gere um sentimento em quem consome, que é valor público percebido. Então, as pessoas podem dizer agora, pós-pandemia, por exemplo, que se não fosse o SUS, o que seria do Brasil, né? Muitas pessoas estão falando isso hoje e não falavam sobre isso. Elas falavam sobre ter plano de saúde, falavam sobre um monte de coisa, dizer que o SUS não prestava, coisa e tal. No entanto, tiveram assistência para familiares ou próprias, tiveram vacinação, não pagaram por isso, ou reconheceram que o que foi investido enquanto imposto valeu a pena. Que bom que nós temos isso. Olha outros países, o que aconteceu com os países, né? Nós não tivemos esse problema. O Brasil tem um sistema de saúde que, para lidar principalmente com situação inusitada, ele é robusto, tá? Vou continuar com vocês uma coisa. Eu quero conversar um pouco mais sobre o que rolou, né? Então, priorizando indicadores é uma maneira, identificando indicadores, tá? Mas a gente percebeu umas coisas nessa jornada, né? Fizemos atividade. Quando a gente foi perguntar se era isso mesmo, quando a gente foi começar a dialogar com as áreas, e nessa época, em 2019, eu não era DEMAS ainda, eu era Vigilância em Saúde, viu, Gabriela? E lá eu participava do tema Planejamento, Monitoramento e Avaliação, que é meu campo de prática, né? Eu me formei nisso, trabalho com isso. Na ENAP eu dou aula sobre isso, né? Na área de projetos, então os cursos de projetos que dizem respeito à gestão estratégica eu estou lá. E aí, inclusive, aplicamos noções desses cursos da ENAP lá no Ministério da Saúde para poder dialogar com as secretarias todas, né? Lá a gente tem 6 secretarias finalísticas, né? Desde assistência, vigilância, educação e saúde, que foi de onde a Gabriela saiu e tal. E as outras, como a saúde do índio, e todas elas, de alguma maneira, interagem, tá? Mas se a gente perguntar assim, tá, o que a gente precisa? A gente vai só priorizar indicador? Se eu priorizar indicador, eu percebo, Tiago, relacionamento entre as intervenções? Eu percebo, Gabriela, você que ficou hiperfocada lá no monitoramento. Se eu focar nos indicadores da CGETS, aí pegar alguns da saúde, da assistência, alguns da vigilância e tal, colocar num bolo assim, eu consigo perceber relacionamento entre as políticas públicas desse jeito? Diretamente? Pois é. Foi isso que a gente percebeu logo de cara, tá? E aí a gente começou a perceber também que tinha um número absurdo de indicadores, que eu não falo mais porque está gravando,
Mas quando eu estou num curso que não está gravando, eu falo, porque as pessoas falam, gente, não tem como monitorar com esse tanto de indicador. Não tem como, entendeu? A gente descobriu um departamento sozinho com mais indicadores do que 3 secretarias. E com um sistema de monitoramento vigente. E bom, muito bom, por sinal. Tá? O que significa? Quando a gente fala sobre um universo muito grande de indicadores, sabe o que a gente está falando, gente? Que a gente está gastando uma nota para monitorar. Porque as pessoas que monitoram são especialistas e elas custam dinheiro, tá? E, frequentemente, se aquilo não está logicamente organizado, o que eu vou ter é um conjunto de pessoas atuando individualmente no monitoramento, sem uma estrutura padronizada. Isso faz com que a Gabriela monitore de um jeito, a Luciana de outro, a Thelma de outro, o Thiago de outro. Percebe o tamanho do problema? Mas vamos lá. Quando a gente utilizou pela primeira vez uma planilha para coleta de informações sobre as políticas, programas, indicadores, a gente percebeu que cada secretaria preenchia de um jeito, ou não preenchia. Ninguém reconhecia que aquilo ia dar em nada, aquilo não era uma preocupação, porque cada um faz de um jeito, gente, não adianta ficar tentando entender, né? Todo mundo é diferente. Tem gente que gosta de praia, tem gente que gosta de cachoeira, tá tudo bem, né? Mas na administração pública, gente, para a gente conseguir entender o todo, a gente precisa entender logicamente as partes. A gente precisa entender de maneira sistemática as partes. Foi a nossa primeira hipótese, né? E aí, quando a gente pegou as diversas apresentações e conjugou, a gente percebeu que existia uma lacuna de informações e, Thelma, tinha uma lacuna de referências, viu, Pedro? A gente não tinha objetivos percebidos ali. E aí a gente fez pequenas aproximações para perceber se aquilo era verdade. E isso é adaptativo, tá, gente? A gente foi construindo hipóteses e foi testando elas. Então, a hipótese é, se algumas intervenções não têm objetivos explícitos, é porque no normativo não está escrito. Aí a gente ia lá e testava e era isso. E a gente não sabe dizer ainda, mas vai dizer daqui a alguns meses, quantas intervenções não têm objetivo explícito e, portanto, não são passíveis de quê? Se elas não têm objetivos, de monitorar e avaliar. Se elas não têm objetivos explícitos, se a teoria da mudança não está trabalhada, elas não são passíveis de monitoramento e avaliação. E se elas não são passíveis de monitoramento e avaliação, Gabriela, você que trabalhou com isso, como é que ela presta conta? Só de projeto? Aqueles milhões todos são... Ah, não, porque tem 5 TEDs aqui, termos de execução aqui, que falam que está evoluindo. Evoluindo para que direção? Né? Quantos Ninguém anos? sabe. Não, Ninguém sabe para onde está indo. A gente vai renovar a parceria por mais 12 anos e a gente vai conseguir alguma coisa, entendeu? Que coisa? Quantas pessoas vão morrer menos? Quantos profissionais vão atender melhor? Né? Vamos lá, vamos começar mais. E vocês vão falando também, tá? Fiquem muito à vontade para conversar comigo. Quando a gente foi discutir, então, que seria melhor priorizar as políticas nacionais e a reboque pegar os indicadores, a gente percebeu que não era muito fácil estabelecer parâmetros, porque os parâmetros de priorização, eles são muito diversos, e a gente teria que estabelecer um lugar para conversar sobre isso, uma dinâmica para chamar a galera. Imagina aí, Thiago, galera de pesquisa, extensão e ensino, sentando e você dizendo, então, eu vou julgar se o seu é prioritário. Pesquisa falando para ensino isso. Ensino vai dizer, cara, eu sou muito mais importante que você. Pesquisa aqui no Brasil é uma confusão, entendeu? Vai lá no CNPq, não tem nada a ver com o dinheiro aqui da faculdade. A pesquisa vai dizer, olha, eu tenho muito mais dinheiro que você, eu sou muito mais importante do que você, e se a gente for priorizar alguém, vai priorizar a pesquisa, porque a gente é excelência no Brasil, entendeu? Isso é subjetivo, concordam? Então, vão vendo, vão vendo. E aí, quando a gente foi experimentar as opções que a gente tinha, a gente se perguntou o seguinte, quais são os processos e ferramentas que colaboram para a qualificação do monitoramento e avaliação de políticas públicas? Que a gente queria, na verdade, trabalhar, não era no monitoramento e avaliação, a gente queria trabalhar na qualificação do monitoramento e avaliação. Porque a Gabriela já faz o monitoramento e avaliação. Só que ela não consegue me dizer com que isso está relacionado, logicamente. Aquele projeto, Gabriela, aqueles que você estava monitorando, eles podiam ter muita afinidade com o objetivo estratégico 3, que eu não sei qual é, mas podia, ninguém sabia, ninguém falava disso. E aí ninguém dava bola para ele, porque ninguém percebia que ele estava relacionado com o objetivo 3 do PPA. Entendeu? Um belo dia,
um órgão de controle deu maior importância àquilo. Por quê? Porque alguém de fora percebeu o alinhamento lógico e perguntou: por que você não está priorizando esse projeto? Por que ele não está entregando? Por que você renovou o prazo e ele não executou nada no primeiro prazo que foi definido? E a gente começa a perceber a necessidade de organização das informações, tá? E aí eu queria mostrar para vocês aqui uma metáfora em relação a isso, né? Da gente assistir essa dinâmica e tentar, de alguma maneira, lidar com ela, né? Now be careful, Artu. You made a fair move. Screaming about it can't help you. Yeah, but it's not wise to upset a Wookiee. But sir, nobody worries about upsetting a droid. It's because a droid don't pull people's arms out of their sockets when they lose. Wookiees are known to do that. I see your point, sir. I suggest a new strategy, Artu. Let the Wookiee win. O que é que vocês acham disso, minha gente? Tem alguma The coisa... Software Toolworks presents. Tem alguma coisa a ver com o lugar que vocês vivem, isso? Fala aí, Nod. Nada a ver, né? Nada a ver, né? Qualquer Tá ali a galera do semelhança. operacional trabalhando, se degladiando, a galera de cima falando: vou já fazer essa jogada, vou fazer aquela jogada. O cara fala: velho, não jogue com esse cara poderoso, que ele vai acabar com sua raça. Melhor você perder o jogo aí, tá? Senão você vai ser anulado. O que significa para vocês? Por que eu tô falando disso? Vocês acham? Fala aí, Pedro, você que tá rindo aí. Lembrando aí de nosso trabalho. Não, parece muito um teatro encenado, né? Sim. Faz por fazer, mas já sabe qual seria o resultado, né? O resultado já está dado. Sim. Então, o jogo ali fala muito sobre como é que o poder ele é exercido, né? Ele é exercido frequentemente por poucas pessoas que fazem jogadas e não consideram se quem está na base ali vai se degladiar, se vai morrer, se não vai, se vai dar certo, se não vai, né? Para que a gente consiga entender a situação e fazer com que haja sinergia nos movimentos e tal, a gente tem que fazer o que Thelma falou. A gente tem que compreender o desafio, tem que compreender a realidade e dialogar com ela, tá? Então, vocês vão ver aqui que vai aparecer na cena uma coisa super importante, que além da gestão é a governança, né? É a maneira como o poder é distribuído e exercido no âmbito das organizações. Quando a gente fez a experimentação de opções, a gente se preocupou com uma coisa, que é a visão do todo, eu já falei com vocês sobre isso. E quando a gente começou a trabalhar na visão do todo, a gente começou a perceber uma facilidade em gerar consciência sobre as lacunas. Por exemplo, não há objetivos explícitos, tá? Foi uma das coisas que a gente aprendeu. E aí eu queria mostrar para vocês a transição que a gente fez. Vocês lembram que a gente começou a trabalhar com planilhas, mas as planilhas, elas enrijecem muito, sabe? A percepção das coisas. As informações ficam muito esquadrinhadas e fragmentadas, e a gente começou a optar por outras maneiras de apresentar, tá? E eu vou mostrar para vocês aqui. É como o Ministério da Saúde ele começou a se perceber melhor, tá? A gente começou a utilizar o Miro, que é uma ferramenta que permite a colaboração online e o registro visual das informações, né? Inclusive mostrando o relacionamento entre elas. Então, a gente começou a fazer, com base nas informações levantadas, uma organização das informações. Então, a gente tem aqui um exemplo do que tem na Secretaria Executiva, né? A gente tem uma política nacional de informação informática em saúde, que é do DataSUS, nossa área de tecnologia. Tem uma política nacional de saúde digital e telesaúde, que é uma política nova. E a gente tem alguns programas, o programa Connect SUS, que vocês devem conhecer, que ele fala sobre uma conjugação de informações dos cidadãos, né? Tem um programa educacional em saúde digital, que é uma parceria, tem um projeto Informatiza PS, entre outros. E a gente fez esse mapeamento com todas as secretarias do Ministério, tá? Vou mostrar para vocês aqui rapidinho. Também na saúde do índio.
na Secretaria de Atenção Primária à Saúde, que tem um conjunto muito grande de políticas nacionais instituídas, e vocês devem conhecer uma delas, que é a Política Nacional de Atenção Básica, que diz respeito aos postos de saúde, tá? Fala sobre saúde na escola, fala sobre alimentação e nutrição, existe um relacionamento, principalmente no campo da saúde da família, fala sobre isso. Então, pela primeira vez, o Ministério da Saúde começou a ter uma noção de número. Lembra que eu comecei perguntando para vocês? Quantas políticas nacionais de saúde existem? Então, a gente começou a trabalhar na identificação disso, tem uma legendinha aqui embaixo, com a categorização dessas intervenções, como políticas, programas, ações, estratégias, redes e outras intervenções, que a gente chamou de intervenções em saúde, para poder facilitar a lacuna que tem que ser trabalhada. Se a gente entender que a gente tem X política, X programa, X outras coisas, que a gente começa a categorizar, e Y, que a gente não sabe o que é, a gente vai ter depois um não definido para poder ir categorizando e alinhando logicamente. E a gente começou a perceber que pode haver uma hierarquia, duas coisas, entre as políticas e programas. Então, uma política pode ter 1 ou 2 programas ou 3, um programa pode ter redes ou ações, planos nacionais, planos de enfrentamento e um monte de nome aí que se reverte, por exemplo, em assistência estudantil, em programa de acolhimento, né, do sofrimento estudantil, enfim, esses nomes todos que surgem, eles dizem respeito a estratégias. Há uma maneira operacional do dia a dia de fazer com que os objetivos institucionais sejam alcançados, tá bom? Tranquilo? E aí a gente avança. Então, a gente começou a perceber que, organizando as informações, a gente evidenciava lacunas e que essas lacunas virariam trabalho não só para mim, tá? Obviamente, Gabriel, se eu disser que tem uma política nacional que ela não foi formalizada ou que ela não tem os objetivos descritos, eu gero uma demanda para a própria secretaria e gero uma demanda para a Conju, que é a nossa assessoria jurídica, para que ela apoie tecnicamente a secretaria a republicar a portaria que institui ou que caracteriza a intervenção. Concorda? E aí a gente começou a perceber, caracterizar a intervenção, isso é muito importante, guardem isso, tá? Caracterizar a intervenção. Quando a gente começou a falar de categorização das informações, encontrou políticas, programas e outras intervenções de saúde, a gente viu lá estratégia, rede de atenção, plano nacional, entre outros, tá? E alguns insights também surgiram, algumas ideias novas começaram a aparecer, ou seja, aprendizado começou a rolar. Sobre a importância de utilizar os normativos para caracterizar as intervenções, sobre a importância de definir conceitos. Nádia, o que é monitoramento? Se eu perguntar a você, Gabriela e Pedro, cada um vai escrever uma definição diferente, concorda? Gente, a gente tem que alinhar conceito, senão vai ficar todo mundo que nem um jogo de xadrez, batendo cabeça. E uma outra coisa que vocês já entenderam que é necessária a essa altura, que é a importância de padronizar as informações. Se a gente não tivesse uma padronização das informações, dificilmente a gente ia exigir que uma secretaria entregasse a mesma informação que a outra entregou, para a gente entender o todo, tá? E aí é que o negócio muda, quando a gente começa a necessitar de pessoas para fazer com que o negócio funcione, tá? É aí que está o pulo do gato agora. Targeting computer. Nothing. Come on, wait. May 5, we're ready. Come in. Primary.
E aí, como é que isso reverbera em vocês? Deu até esperança. O que foi, Raquel? Eu estava pensando no contexto atual de vida e deu até esperança. Sim. Uma das coisas mais importantes é a gente começar a acreditar que o que a gente tem como habilidade, capacidade ou amizade pode ser um diferencial, tá? Então, nós combinamos que atuaríamos conjuntamente para fazer com que um objetivo, né, qualificar o monitoramento e avaliação de um lugar tão importante como o SUS, ele se realizasse. E a gente começou a acreditar que existe em cada pessoa uma disposição para construir e mudar as realidades desafiadoras, tá? Isso, para mim, fala, assim, sobre esperança, viu, Raquel? Fala sobre como as pessoas, elas acreditam ou desacreditam das coisas. E no âmbito dos projetos, como que a Gabriela falou, né? Olhar de maneira cartesiana, olhar de maneira administrativa para um projeto, sem perceber que aquilo pode ser uma esperança para muita gente, faz com que a gente desacredite de que a gestão pública ela é suficiente para criar, que é chegar naquele resultado que Luana falou, que o futuro ele pode ser transformado no diálogo que nós fazemos, né? E isso faz muita diferença. Vocês concordam com isso? Na nossa jornada ainda... Pode falar. Não, é que acreditar, confiar, às vezes, no sonho, né? Porque às vezes a gente fala, não vai dar certo, mas também confiar no outro, né? No sonho do outro, porque senão você fala, não, esse daí não vai dar conta, entendeu? São dimensões que tem que sair um pouquinho da caixa para que a coisa funcione, porque se na caixa funcionasse, já funcionaria, não teria o problema, né? Sim. Uma das coisas mais importantes é a gente reconhecer que os desafios mais confusos, que a gente não conhece bem como resolve, eles geram aprendizado e seria esse o melhor resultado a princípio. Eu e meu colega e alguns colegas do lugar onde eu trabalho conversamos muitas vezes com o coordenador geral que estava lá no começo sobre o melhor resultado do seu aprendizado durante alguns meses, que ele não pedisse mais do que aquilo, né? E ele ficou muito incomodado com essa resposta nossa. E a gente chegou a dizer, se você não aceitar que o melhor resultado é o aprendizado por alguns meses, é uma questão de meses para a gente não conseguir ficar aqui. Porque não tem como encarar esse desafio que você está falando se a gente não criar uma jornada de aprendizado. E por isso que a gente experimentou coisas. Porque se fosse óbvio, como o Thelma falou, já estava pronto. Mas nunca foi. Vocês estão querendo me dizer que é fácil entender o que seria gestão sistêmica de um indicador ou um número chamado manutenção na formação de graduação? É fácil entender o que faz uma pessoa se manter inscrita na faculdade? A gente não sabe nem o que é que motivou ela a se inscrever naquele curso, gente, direito, nem ela sabe. Aí você quer me dizer que gerir o Ministério da Saúde, o Ministério da Educação, o Ministério da Cidadania é fácil? Que não tem que aprender nada, é só aplicar? É só aplicar o manual que saiu? Uma das coisas mais interessantes, gente, não esqueçam disso, é dialogar com quem é autor das coisas, por exemplo. O Rodrigo Narciso, que está na outra sala, ele é autor do próprio Canvas que ele usou e tal, do que o Luana está usando. Conversar com ele é uma coisa fantástica. Mas conversar, por exemplo, com quem elaborou um documento chamado Guia Ex Ante de Políticas Públicas, que é um manual que é utilizado para construir, para entender o problema, né? Utilizar técnicas para entender uma realidade desafiadora. E um dos autores chegou para a gente, que é nosso parceiro, e falou, então,
O todo desse documento não é coeso. Assim, se a gente olha o todo, ele não tem coesão. Ele foi feito, né, com certa pressa e tal, e merece uma revisão. É muito bom saber disso. É muito bom que as coisas não são perfeitas e que a gente pode aplicá-las de uma maneira específica, adaptada. O que eu quero, Nádia, não é que você faça o que eu estou fazendo. O que eu quero é que você pense sobre o que eu estou fazendo no contexto que você está. Não é que você pegue e use, é o que a Luana falou. Não quero que você pegue e use igual. Eu quero que você pense o que é que você tem na mão aí, para começar a olhar para a sua realidade, perceber coisas novas nelas e começar a se conjugar com pessoas para experimentar coisas novas. Certa feita, eu estava numa aula de planejamento e um teórico do planejamento em saúde, o Javier Uribe, que é lá da Fiocruz do Rio, mas eu acho que é argentino. Eu tive a oportunidade de ter uma aula com ele, eu perguntei para ele assim, professor, eu vou te responder a minha pergunta de início, mas eu vou te perguntar outra por cima. A pergunta é, existe uma maneira de mudar as coisas? Eu sei que não tem receita, mas existe um jeito que você percebeu nas suas décadas de pesquisa e ensino para mudar as coisas? Ele falou, Tiago, o que é fundamental para a mudança é a colocação, é a existência de novos elementos na cena, ou novos arranjos na cena. É isso que faz com que os resultados sejam diferentes. Agir sempre do mesmo jeito, ou agir de maneira similar, provoca os mesmos resultados. Ou seja, acreditar que os processos de trabalho, sendo rodados da mesma maneira, vão mudar a realidade desafiadora. Acreditar que fazer do jeito como sempre fizemos mudará o mal-estar, é se enganar. É se enganar. Então, experimente, faça com outras pessoas, faça de outras maneiras, faça de maneira pequena e veja se é aquilo mesmo. Faça experimentações, como o que eu relatei para vocês que a gente fez, que vocês vão entender que faz diferença. Quando a gente começou a experimentar e começou a selecionar algumas opções, a gente começou a fazer isso de maneira colaborativa, que a gente não é besta, né? Nossa equipe tinha 11, 12 pessoas e a gente tinha um ministério inteiro para dialogar. Então, o que a gente fez? A gente pensou primeiro na elaboração de conceitos, instrumentos padronizados para coletar e consolidar informações do todo, não de uma parte só, uma estrutura tecnológica para promover a inter-relação das informações e um espaço de governança que nada mais é do que colocar todo mundo que decide no mesmo lugar para trocar ideia. Ou aquele jogo de xadrez lá que vocês viram, tá? A gente caracterizou a nossa governança de maneira técnica. Então, a gente tem um comitê consultivo de monitoramento e avaliação que tem representante de todas as secretarias. E esse comitê consultivo tem crescido, tá? Foi lá que a gente começou gravem aí, que a gente começou a trabalhar conceitos, instrumentos padronizados e estrutura tecnológica. Foi lá, na governança, tá? Então, a gente instituiu esse comitê consultivo, ele está na 9ª reunião ordinária agora, semana retrasada, e na 10ª reunião, se considerar a extraordinária que a gente fez, e ele foi instituído em 2020. Então, em 2020, a gente já tinha uma galera que a gente chamava de grupo da sistemática, que era informal, onde a gente chamava pessoas para rodar projetos. Primeiro projeto, a gente tinha lá uma competência no departamento, instituir e coordenar a Política Nacional de Monitoramento e Avaliação do SUS. Cara, como é que a gente vai fazer isso? Tem que chamar a gente, né? E a gente começou a abrir projetos com as pessoas. E, de repente, Raquel, que era uma integrante da equipe, junto com Pedro, que era outro, essas duas pessoas viraram liderança e a gente convidou no grupo da sistemática pessoas interessadas em falar sobre aquilo. E aí a gente juntava 20 pessoas, 30, 15. Percebem que a gente precisa de gente, né, para fazer a força, né? A força revigorar, né? E aí a gente começou a perceber que essa era uma maneira de fazer as coisas. É concebendo conjuntamente, agregando adeptos e especialistas no mesmo lugar e fazendo com que os objetivos eles fossem alcançados com a perspectiva múltipla de pessoas de várias secretarias diferentes. Imagina aí, Gabriela. Vigilância em saúde, atenção primária em saúde, atenção especializada, ciência e tecnologia em saúde, todo mundo junto, cada um de um jeito, mas cada um dando o seu pouquinho, de graça, fazendo freela. E o freela foi, inclusive, um exemplo que nos estimulou a fazer dessa maneira. A gente pensou, cara, a galera pode ser freela. Como é todo mundo amigo, sempre tem uma horinha ali, entendeu? Então, eles não vão negar. Raquel, minha amiga, tu acha que ela... Não, Raquel, se eu chamar, ela vem, velho. Ô, Luciana, você arruma quem? Ah, eu arrumo o Pedro. Ah, então chama o Pedro. E aí, o que a gente fazia? A gente experimentava e a galera dizendo, nossa, foi bom demais esse negócio aqui. E aí, a pandemia rolando e todo mundo dizendo, nossa, eu tô adorando o trabalho. Nossa, isso aqui é maravilhoso.
Por que você está adorando? Está todo mundo reclamando do trabalho. Ah, eu estou metido num projeto lá com o pessoal de monitoramento e avaliação que está muito legal, muito legal. E o que é que a gente fazia? A gente utilizava o pensamento ágil para rodar projetos, então a gente tinha uma dinâmica própria, entendeu? Com encontros semanais muito curtos e uma dispersão de poucos dias, com reencontros de mão na massa. Então a gente fazia um para planejar e avaliar e um outro para fazer mão na massa toda semana. O de mão na massa demorava 1h30 e o de planejamento e avaliação demorava 40 minutos. Para quê? Para quê? O que a gente fazia lá? A gente criava conceitos. Então, a gente pegou e estimou duas coisas. Um glossário temático de monitoramento e avaliação, grande, e a gente começou com 50 termos. E a gente propôs, na primeira reunião do CCMA, na segunda reunião do CCMA, a gente propôs a elaboração conjunta, com representantes de todas as secretarias, de 67 termos que tivessem afinidade com o que a gente chamava de Política Nacional de Monitoramento e Avaliação. Quais são os termos? Planejamento estratégico, monitoramento, avaliação, indicador X, indicador Y e tal. E a galera foi abrindo o escopo, né, de termos e se comprometendo. E a gente rodou uma dinâmica de elaboração. Gabriela, lembra que criava GT no Ministério da Saúde, que dizia que ia durar 2 meses, durava 2 anos? Pois é. Se lembro. A reunião do CCMA, ela é a cada 2 meses. Aí a gente fez uma reunião para apresentar a proposta, validou, e uma reunião para apresentar já os termos feitos e validados. Então, a gente criou um instrumento padronizado para fazer esse trabalho. Então, depois eu mostro para vocês, né? Porque a gente vence aqui, depois eu mostro as coisas. Que tem lá os campinhos, né? Levantamento bibliográfico, proposta de síntese conceitual e referências utilizadas. Então, as referências eram os textos lidos, os recortes lá em cima e a síntese propostas com base nesse recorte. Então, esses recortes de conceito, eles eram lidos por cima e saíam conceito síntese e depois esse sentido era negociado em grupo. E vocês imaginam aí, 25 pessoas negociando o conceito de planejamento estratégico. Imagina o quanto debate não deu. Imaginem o quanto a gente não aprendeu com isso. Então, a gente começou a conceber as palavras de uma maneira próxima ou respeitosa, elaborando 50 conceitos que viraram 67. E a gente fez 67 em 2 meses. Se a gente fez 67 em 2 meses, em quanto tempo a gente faz um glossário? Com 200 termos. Aí a gente vai começar a multiplicar. Só que aí, quando a gente começou a falar sobre isso, a gente começou a tirar dúvidas. Será que não tem uma padronização para fazer glossário? Vamos perguntar? E aí a coordenação de documentação e informação estava sem projeto e tinha uma linguista disponível querendo trabalhar. E aí a gente ganhou uma linguista que já tinha feito 14 glossários na vida dela no Ministério da Saúde. Olha que interessante. De graça. E a gente abriu o projeto do glossário, que está na editora hoje, com 222 termos. A gente começou com 150, terminou com 222. E as pessoas vinham, elas ficavam. Digam, quantas pessoas foram coautoras do glossário? Frilas, quantos frilas o glossário teve? Mais de 50? 52 pessoas. Eu não sabia, tá? 52 pessoas. Sistematicamente, toda santa semana, a gente se encontrava 2 vezes durante 6 meses só. 6 meses. E aí a linguista usou software, usou técnica de síntese, usou aquelas restrições todas de definição. Você não pode começar desse jeito, você tem que começar de outro, tem que estabelecer se é feminino ou masculino, tem que dizer se é singular ou plural. E aí, será que não teria como botar inglês e espanhol? Cara, vamos botar inglês e espanhol, bora. Aí tinha uma menina que era filha de uma colombiana, e aí ela ficou como tradutora para o espanhol, só do termo, né? Para fazer aquela equivalência da biblioteca de saúde, que a gente tem português, espanhol e inglês na biblioteca. E aí 52 pessoas elaborando conceitos conjuntamente. Isso facilita ou dificulta a conversa entre as pessoas diferentes? Alinhar conceitos. Facilita. E aí a gente começou a abrir outros projetos, gente. Outros projetos. Então, nessa de fazer o glossário, estamos lá com 222 termos. Eu mostro para vocês um slide bonitinho dele depois. E a gente começou também a fazer outras coisas conjuntamente. A estabelecer a padronização dos instrumentos de coleta de informações sobre indicadores, que é uma coisa caríssima no monitoramento, mas também um negócio que a gente inventou em parceria, esses dois foram em parceria com a USP, com a Escola Politécnica da USP,
que provocou bastante a gente para desenvolver um negócio que eles chamam de governança de dados e metadados em saúde. Eles vieram para falar de governança de dados, tá? Porque eles são da área de TI. Só que a gente falou para eles que não adianta nadinha ficar trabalhando com banco de dados se o banco de dados não fizer sentido. E aí eles falam, então, metadados são importantes. E a gente falou, talvez até mais que os dados. Entendeu? Porque dado por dado, você joga na mão do estatístico, ele não fala com a área de negócio, ele faz qualquer coisa com aquilo. Ele inventa, bota para piscar colorido, estrelinha, fogo de artifício, e você acha que é tudo verdade, entendeu? Mas aquilo pode não ter nenhuma relação com a vida de Thelma. Nenhuma. Pode ser um monte de mentira, um monte de confusão. Quer que eu dê um exemplo para vocês? Quer que eu dê um exemplinho? Nádia, se eu disser para você que no começo, lá quando as coisas estavam se organizando na pandemia e que a gente informatizou as informações sobre vacina, tinha gente com 18 registros de vacina. Você acredita? Acredito. Mas isso tem a ver com o fato de que a pessoa tomou 18 doses? Não. Não necessariamente. Né? Os sistemas não eram integrados. Mas, ó, eu conheço gente que, porque é de graça, toma várias vezes se deixar, tá? Não, eu cada vez que vou no posto de saúde, que é raro, assim, porque eu tenho assistência privada, eles falam assim, você já tomou vacina de não sei o quê? Eu falo, não. Daí eu tomo de novo. Aí eu achei umas 5 carteirinhas com as mesmas primeiras doses. Daí eu falei, gente, quando colocaram tudo junto, eu falei, é só dar meu CPF e eu já sei o que eu tomei. Então você não tem reação, né, Thelma? Você não tem reação, né? Não tem reação. Complicado. Mas, assim, a insegurança nos bancos de dados, que é o caso que Nádia falou, que é uma questão técnica em processo de qualificação. Todo sistema ele requer aprimoramento constante, né? Mas numa situação inusitada, isso vai acontecer. É impossível controlar isso de início. Por isso que quem é técnico tem que olhar para o banco e tentar fazer algumas análises que são mais complexas, que requerem a organização dos dados, sim, mas para cumprir objetivos, para cumprir certos cálculos que dizem se a intervenção está funcionando conforme objetivos ou não. Beleza? E aí a gente vai alinhando o trabalho que vem desde a estratégia até a observação do progresso da intervenção, que é feita por meio de bancos de dados. E esses bancos de dados, eles têm regras para fazer sentido. Cada banco de dados passa por um processo chamado ETL, tá? Que é um método de extração, processamento e carregamento das informações tratadas. A gente chama isso do processo de tratamento e disseminação de dados estratégicos, ou de dados operacionais, qualquer que seja. Todo banco de dados passa por um processo que tem a ver com método, né? E aí, se você pega Noadia num sistema, Noadia em outro sistema e Noadia em outro sistema, pelas características dos sistemas, talvez você não consiga entender o que está acontecendo com Noadia, a não ser que você aplique uma metodologia de integração de informações. Para isso, a gente tem que ter certas padronizações. Então, para entender melhor os indicadores, nessa parceria com a USP, a gente combinou que ia padronizar e, dialogando com as áreas, a ficha de qualificação do indicador, e aí no Ministério da Saúde, Gabriela testemunha que tem inúmeros modelos, a gente começou a discutir sobre a importância de ter uma ficha de indicador para todo órgão. E a gente chamou essas pessoas a fazer isso conjuntamente. Beleza? Então, a gente encerrou, por exemplo, 2021 com uma oficina com áreas, inclusive de outras organizações, OMS, Anvisa e tal, e de todas as secretarias, para que elas tivessem a oportunidade de dizer, para mim, uma ficha de indicador tem que ser assim, tá bom? Porque ela viraria uma única, então ela tinha que estar lá. E teve penetra, viu, gente? Teve penetra nessa oficina na segunda semana de dezembro. Porque as pessoas queriam influenciar no modelo da ficha. Porque para elas, tecnicamente, faz toda a diferença. E aí, o que é que a gente fez? A gente gerou uma noção de que a participação ela não era só importante, ela era necessária para que as referências do órgão fossem qualificadas. Vocês lembram de onde a gente saiu, né? A gente não sabia nem o que vinha das áreas. Agora a gente está falando sobre as pessoas entenderam que se elas não vierem, as referências podem prejudicar elas. Ou seja, elas tomaram noção a esse ponto disso, né? A gente já está falando de 2021 aqui, tá?
Na ficha descritiva da intervenção, que eu mostro para vocês depois, a gente tem lá nome da intervenção, objetivo da intervenção, normativos referentes à intervenção, quem é responsável por ela, se é um departamento, uma coordenação, uma secretaria. Aí é aquela questão que faz com que a gente perceba as coisas de maneira estratégica. Qual é o relacionamento dessa intervenção, Programa Nacional de Imunização, com outras? Ela depende de outras ou alguma depende dela? Vocês percebem que a vacinação é de uma hora que pouca gente desconhece, né? Que é a vigilância em saúde. A vigilância em saúde não tem casa. Vocês já viram a casa da vigilância em saúde? Ela só tem gente, né? Que anda, que vai na casa e tal. Mas ela não tem casa. Quem tem casa é atenção primária, essa é da família. Então, a imunização ela é feita, que é a estratégia de prevenção e controle, ela é feita na assistência. E quem pensa, organiza, gerencia, faz a logística e observa o resultado é a vigilância. Ela demanda, alguém executa e ela vê o resultado daquilo. De longe, ela não mete a mão. Concordam isso? Ou seja, a gente começou a perceber que existe uma interdependência entre as intervenções. E aí, gente, o nosso desafio hoje é esse. É fazer um negócio que a gente chama de catálogo de intervenções em saúde, que vai, de maneira padronizada, coletar as informações sobre políticas nacionais, programas nacionais e outras intervenções, que, de maneira organizada e logicamente, vão demonstrar como os impactos existem, de onde eles vêm no quesito influência do setor público. Gente, se a gente não tomar remédio, se a gente não tomar banho, se a gente não fizer nada, a gente simplesmente morre em poucos anos, tá? Uma criança que não é cuidada, ela pode morrer no primeiro ano de vida. Nos primeiros 12 meses, tá? E aí, quando a gente pergunta o que é que influencia na mortalidade / não mortalidade infantil, é fácil simplesmente identificar quais são todas as intervenções que apontam para a vida? Vocês poderiam isolar alguma variável que mantém uma criança viva? Que diz respeito ao setor público? A gente sabe que, por exemplo, o grau de instrução da mãe é um determinante da saúde da criança. A gente sabe que a alimentação adequada é um determinante. A gente sabe que água potável é um determinante. Acesso à vacinação é um determinante. Como é que a gente... Quais são as coisas que apontam para o indicador melhorar? Vocês já tinham pensado nisso? Ou não? É porque eu penso todo dia agora. E no começo eu não tinha nem informação de nada. Disseram que eu tinha que priorizar o indicador. E agora a gente está conversando sobre quais são as intervenções que evitam a morte de criança. Se eu botar mais dinheiro em uma e outra, o que acontece? Se tiver um repique de mortalidade, qual é que está falhando? Como é que eu identifico isso? Eu vou falar uma coisa bem mais simples. E se o indicador de mortalidade infantil, que é um indicador-chave, né, ele diz respeito a várias intervenções simultaneamente. Se ele mudar, quem eu chamo para uma reunião para avaliar a situação? Tem nome? Tem como identificar? Então, a nossa ficha descritiva, ela diz quem é o responsável, ela diz quais são as intervenções associadas, e elas têm um conjunto de indicadores relacionados. Quando o indicador mortalidade infantil ele é tido como importante para a intervenção, ou seja, ela se propõe a influenciar nele, e várias outras dizem a mesma coisa, a priori, todas elas influenciam no indicador mortalidade infantil, concordam? Então, a priori, eu tenho que chamar pelo menos esses setores para conversar e pensar na estratégia de mitigação e controle da situação. Concordam? Gabriela, fala a verdade. Fala a verdade. Alguém já organizou essa lista de responsáveis no Ministério da Saúde no seu tempo? De jeito nenhum. Muito incrível tudo isso que vocês fizeram aí. E que estão fazendo, né? Pois o é. trabalho colaborativo é incrível. A gente fez aquele Miro e apresentou no comitê consultivo. Aí a USP estava na reunião dizendo do projeto dela, que ela ia fazer. E ela viu aquilo. Ela viu um desenho que uma colega minha fez, Carol, tentando linkar todas as intervenções que ela sabia que tinha um relacionamento. Um monte de seta
E ela falou, gente, o que é isso aqui? Que desafio, hein? Isso aí tem que ter um sistema, não tem como você analisar de maneira organizada isso. E a USP falou assim, no final da reunião, a gente queria ajudar vocês, a gente vai ajudar vocês a desenvolver um protótipo, tipo assim, só para definir os requisitos de um sistema, para você desenvolver o sistema de vocês. A gente só quer ajudar, porque isso aí é muito importante para organizar a governança, muito importante. E aí a gente falou, tá bom, protótipo é um sistema agora, não tem como. Eles foram desenvolvendo e já funciona, entendeu? Porque a gente foi dando insight, eles conseguiam desenvolver, e hoje, na verdade, a partir do dia 4, semana que vem, a gente vai ter a nossa primeira oficina para melhor uso do protótipo eu vou falar o nome dele aqui, né? De monitoramento de informações e indicadores de saúde, que vai fazer a catalogação de todas as políticas nacionais reconhecidas, de todos os programas nacionais reconhecidos, e se alguém lá disser que tem outra coisa que ele acha que é programa, e o secretário ou a secretária disserem, isso aí é verdade, eu valido, não tem normativo, mas para mim isso é um programa nacional, a gente fala, beleza, entra na lista de formalização, vai para lá para a Conjur, você vai para a Conjur, você vai para a Conjur, a gente vai fazer uma lista de todo mundo que precisa formalizar. Gente, tem área, tem um programa que eu participei da instituição dele, que quando foi exigida a formalização dele, ele tinha 19 anos de execução de recurso. E é um programa que ele é responsável pela tropa de elite da investigação de campo. A galera que tem agora um surto de hepatite de etiologia não especificada. Vocês viram em São Paulo, né? São Paulo já tem uns casos, mas teve lá no Reino Unido, na Espanha, não sei aonde. É um surto que está tendo. Quem é que investiga isso e busca causalidade? É uma galera epidemiologista de campo. E nós tínhamos um programa em parceria com os Estados Unidos, que se iniciou em parceria com os Estados Unidos, e ele nunca foi formalizado. Né? Ele era reconhecido como uma estratégia da secretaria, mas começou a se exigir que ele se acomodasse na agenda de maneira institucional, 19 anos depois. Isso existe. E a gente entende. Só que é impossível qualificar a estratégia se a gente não tiver uma caracterização das intervenções, se a gente não reconhecer que elas devem ser estáveis, monitoráveis e avaliáveis. Se a gente não fizer isso, a gente não consegue ter estratégia monitorada e avaliada. Não consegue. Então, a gente começou a investir nesses instrumentos e os dois instrumentos chamados ficha de qualificação de indicador e ficha descritiva da intervenção hoje são campos do PROMI, do protótipo, tá? Inclusive, a ficha única do Ministério, ela gerou um desenvolvimento novo no PROMI, para o módulo de indicadores, tá? Então, tá lá. A estrutura tecnológica envolve um protótipo, que já apresentei para vocês o nome, que é o protótipo de monitoramento de informações e indicadores, e a gente tem também painéis analíticos, tá? Os painéis analíticos, eles são conhecidos como dashboards, mas, na verdade, os painéis analíticos, eles juntam informações numéricas, que não são só um dashboard, não são só um gráfico, uma pizza, uma barra, a gente junta isso com informações que dão sentido àquilo. Como é que você interpreta? Por que o denominador que está sendo usado é só mulheres? Por que é só homens? Ou por que é o IBGE 2020? Porque a gente explica o método porque a análise está embutida no dashboard. Quando você bate o olho, você já sabe que tem alguma coisa acontecendo. Aí o painel lhe explica. Se o resultado for assim, interprete assim. A gente tem, no caso, informações que qualificam o dado. Por isso que a gente chama de painéis analíticos. Beleza? Vou fazer aquele combinado com vocês. Eu vou passar aqui, depois quem puder ficar um pouquinho mais, eu vou mostrando os instrumentos, bonitinho. De todo modo, eu vou criar uma pastinha para compartilhar com vocês, tá? Algumas coisas para vocês conhecerem. Entre os desafios que a gente tem, as perspectivas, eu estou colocando tudo junto aqui, a gente tem a formalização dos referenciais de monitoramento e avaliação, tá? Então, duas coisas. Uma é uma atitude própria nossa, que é mais direta, que é, como se fosse assim, vamos congelar aqui o que a gente chama de sistemática? Vamos congelar? Então, a gente tem um conjunto de regras para que todas as secretarias cumpram para o que a gente chama de monitoramento e avaliação. Certo? Então, a gente tem o PROMI como uma ferramenta, a gente tem as fichas de indicador descritivo da intervenção como padrão, todo mundo tem que preencher. O que isso muda na vida de quem monitora e avalia?
Se eu identificar até uma intervenção chamada Programa Nacional de Imunização, caracterizar na ficha descritiva e colocar todas as informações sobre os indicadores de maneira organizada, eu só faço isso uma vez só. Só uma. E aí, se alguém me pedir informação, TCU eu dou. Se for CGU, eu dou a mesma. Se for um cidadão, eu dou a mesma. Ah, quer saber o resultado? Vai no dashboard, ele está pronto. De onde vem as informações do dashboard ou do painel analítico? Vem da ficha. Porque os metadados estão lá, as informações que dão sentido estão lá. A informação que sai da ficha de qualificação do indicador vai para o dashboard como aquilo que dá sentido ao dado. E a gente fica logicamente organizado dessa maneira. Fica tudo coeso, alinhado. Ó, esse diz respeito a esse, está tudo bonitinho. E aí, se eu, de alguma maneira, sou cobrado a dizer como é que está alguma coisa, eu digo, bom, o resultado disso e a série histórica disso estão disponíveis na plataforma aberta do DataSUS. Se quiser fazer uma análise de série histórica e perceber se a tendência é de melhoria, você pode baixar o banco e fazer suas análises. Se você quiser conversar para uma audiência pública e tal, pode chamar. Vai lá no Senado, na Câmara, vai fazer um acompanhamento com o TCU, tudo transparente, tudo bem definido, tá? Uma das opções é essa, a outra é publicar o que a gente chama de política, que a gente já aprendeu com o professor Antônio Lassans do IPEA, que seria muito mais interessante a gente aumentar a sistemática e instituir um negócio chamado referencial de monitoramento e avaliação para o SUS, e dialogando isso com estados e municípios, do que simplesmente fazendo uma política e achando que aquilo vai resolver a vida, né? A outra coisa super importante é tudo bem. A gente tem os dashboards, os indicadores, a gente tem os painéis analíticos daquilo que é mais importante, daquilo que está no plano plurianual, no plano nacional e tal. Tá, e quem decide se o resultado for ruim? Quem chama para conversar? Onde isso é tratado? Se o repique de mortalidade ocorrer, onde isso é tratado? Quem senta na mesa? Com que poder de decisão? Quem tem que estar na mesa? É aí que a gente começou a pensar na governança de âmbito estratégico. Começou a perceber que o CCMA era um espaço técnico que influenciava, sim, as secretarias, mas não influenciava necessariamente as pessoas que decidem. Então, para que a gente possa trabalhar a síntese de resultados para que elas sejam utilizadas para decidir, a gente precisa de um espaço de decisores, um espaço deliberativo, e a gente tem uma instância chamada Comitê Interno de Governança do Ministério da Saúde, que, na minha avaliação, tem sido pouco aproveitado por conta da pandemia. O assunto pandemia vem tomado muito tempo das pessoas de lá. Então, a gente gostaria de estabelecer um fluxo de informações para que o Comitê Interno de Governança tivesse sempre uma pauta orientada a evidências. Tá? Isso é importante para nós. No que se refere à descentralização das referências para estados e municípios, que é no caso da saúde, no caso da educação, no caso da assistência social e tal, a gente precisa formar as pessoas para que elas pensem da mesma maneira, para que elas entendam os conceitos que a gente utilizou, os instrumentos padronizados, e que isso possa ser aplicado para um Estado, que também elabora suas políticas e programas, e muitas vezes alinhados com as políticas nacionais. E a gente tem conversado sobre uma coisa importante, que é um negócio que a gente chama de Rede Nacional de Monitoramento e Avaliação, porque a gente tem especialistas nisso, só que a gente não sabe necessariamente onde é que eles estão, como é que eles estão trabalhando, se eles estão junto com a gente nas ideias ou separados, se existe conflito ou aproximação, né? Se o xadrez é aquele lá que vocês viram, é outra coisa, tá? Então, a gente tem alguns projetos, e aí, eu já de antemão, eu já queria convidar vocês, eu vou deixar meu contato e tal, para que vocês conversassem diretamente com a gente, quando quiserem aprender mais sobre isso, entender como é que a gente fez alguma parte dessa em específico, entender como é que essa lógica está sendo desenvolvida. Hoje de tarde, essa apresentação, sem o Star Wars, vai ser apresentada ao TCU, né? Eu acho que eles vão gostar, mas acho que minha diretora não vai topar, entendeu? Eu acho. E aí, assim, essa jornada ela vai ser apresentada para o TCU, para que eles façam um acompanhamento, no segundo momento de acompanhamento que eles estão, porque eles pararam ainda na política nacional, eles não têm nada de instrumento padronizado, ficha única, promessa, nunca viram nada disso. Eu estou feliz que eles vão conhecer, entendeu? Mas eu vou deixar meus contatos e a gente vai conversando sobre cada item desse. E eu vou mostrando para vocês também os instrumentos. E aí uma mensagem de final, que é uma reflexão em relação a como é que a gente utiliza essa força, uma vez que a gente tem ela, né? Como é que ela integra a nossa vida. Eu vou dar uma cortada, tá? Só pegar o começo. Para você, tudo impossível é.
Não ouve o que digo eu? Mestre, levitar pedras é uma coisa. Isso é totalmente diferente. Não. Não diferente é. Só diferente em sua mente. Você desaprender o que aprendeu precisa. Está certo, eu vou tentar. Não. Tente não. Faça. Ou não faça. Tentativa não há. Eu não posso. É grande demais. Tamanho interessa não. Olhe pra mim. Julga pelo tamanho a mim? É bom fazer isso, não. Aliada minha é a força. E poderosa aliada ela é. A vida a cria. Crescer ela faz. É a energia que cerca nós e liga nós. Luminosos seres somos nós, não essa rude matéria. Você precisa a força sentir ao redor seu. Sinta entre você e eu. A árvore, a pedra, em todo lugar. Sim, mesmo entre a terra e a nave. Você quer o impossível. Eu não acredito. E por isso fracassa. Quem é aquele? É um especialista em combate altamente treinado. Ele é o seu modelo de... Alguém quer comentar isso? Muito bom, Thiago. Mas exatamente isso, né? Daí eu falei, eu queria começar um trabalho, que tem até a ver com a minha área de pesquisa,
na instituição, daí eu falo, eu não sei se começo com projeto de pesquisa, de extensão, se eu coloco no assunto. Por quê? Porque parece que fechar um projeto já se torna fechado, então, mas também eu não posso chegar e falar, olha, eu estou pensando, entendeu? Que é muito complicado até para a abordagem da problemática. Para nós, Thelma, a energia, né, esse impulso pela mudança, ele é muito caro. Entender que nós somos fragmentos, sim. Nós somos pequenos, os desafios são grandes, mas os elementos estão disponíveis ali, às vezes a gente não enxerga. Ele falou, né? A areia, a árvore e a nave estão ali. Se você acreditar que você tem condições de construir a mudança, o movimento, né, a transformação, você vai conseguir. Não existe tentar, existe fazer. Fazendo a gente aprende, fazendo a gente interage e tal. O desconhecido, ele é trabalhado de maneira empírica. Você que é da área aí. O conhecimento que é produzido empiricamente, ele é trabalhado pela construção e testagem de hipóteses, considerando a realidade como um elemento transformador, né? Diferente do pensamento dedutivo. Então, o ágil, ele trabalha de uma maneira diferente, trabalha em cenários incertos, criando hipóteses e respondendo a uma referência que é o objetivo de geração de valor de pessoas específicas ou de grupos específicos, ou respondendo a uma instituição específica. É essa noção que muda a realidade da gente. É a gente ver que pessoas pequenas, que são frequentemente subjugadas, velhas, anciãs, que não têm o que dizer, não são jovens, não sabem usar tecnologia nem nada. Muitas vezes tem muito mais o que entregar e a gente não dá atenção. Ou pessoas novas são subjugadas porque parece que não tem experiência. Não é à toa que hoje eu uso barba, porque quando eu faço ela, as pessoas parecem que não me respeitam tanto. Está mudando com a barba, eu acho. E a gente tem que olhar para tudo isso e tentar entender como é que isso se conjuga. Entendeu? Como é que isso se conjuga. Do mesmo modo como você pode criar um fragmento de mudança, que é a sua proposta, e tentar olhar para o lado e perceber com que aquilo tem afinidade para se somar. Tá? Se fala na área de inovação que pequenas ideias, né, ideias ruins, juntas fazem ideias médias quando se juntam fazem ideias extraordinárias, né? E são essas ideias extraordinárias que têm potencial de mudança de uma maneira disruptiva, que tem potencial transformador de uma maneira que, de fato, muda o sentimento e a interpretação das pessoas, sentimento das pessoas e a esperança, ela pode ser renovada com esses acontecimentos, né? Então, pequenos acontecimentos, quando bem trabalhados, com muitas pessoas fazendo uma coisa só, poucas pessoas fazendo muitas coisas pequenas. Todos esses arranjos para nós fizeram diferença, tá? Então, eu fico muito grato por estar com vocês hoje, por darem atenção a essa experiência minha. Foi a primeira vez que a gente colocou ela na rua desse jeito, né? E que bom que ela está sendo registrada para que outras pessoas possam conhecer também. E vocês já se sintam convidadas, né? Convidados a conversarem com a gente quando quiserem, entender como é que a gente fez isso, ou o que a gente está fazendo ainda, tá bom? Nossa, que privilégio, né, Tiago? A gente que agradece. É isso. Eu queria te agradecer, Tiago. Te agradecer muito por você compartilhar a sua experiência. Acho que o mais importante foi atingido aqui, o objetivo de inspirar as pessoas, né, a se deparar com um problema muito grande, acreditar que você tem os elementos para conseguir resolver, que são as pessoas que estão lá do seu lado, você lançar esse desafio para um monte de gente e receber a colaboração. E quanto mais você falar, mais gente vai querer colaborar. Eu já estou doida para ir trabalhar aí com você nesse negócio. Que bom! O Bruno, que está na outra sala, ele disse que vai aplicar no Ministério da Cidadania a ficha de descritiva da intervenção. Pois é. Tem umas políticas e programas lá, eu vou testar essa ficha aí para ver se eu consigo estruturar logicamente lá as informações da gente. É muito Olha só, a Gabriela, que era da saúde, agora quer ser frila da saúde. Pois é, rapaz. Fala para a Luana isso, Raquel. Não, eu acho que a Luana vai achar o máximo. Legal, Não, né? é muito fera isso, né? Porque, assim, a gente, é o que você falou, a gente vai pegar a ideia de alguém, ver o que faz sentido para a gente, utilizar conforme o nosso contexto, a nossa realidade. Então, eu acho que até mais do que, às vezes, a gente olhar a apresentação, receber um material, depois ver um link, um vídeo, o mais importante é esse momento presente aqui, o que a gente sente e o que a gente consegue processar disso tudo e aplicar de uma forma diferente.
Eu acho que é assim que a gente vai transformando, né, as realidades. Então, agradeço. Tem várias ideias rolando, tem ideia de aplicar para... A gente já conversou assim, né? Cara, vamos aplicar em cidadania, saúde e educação. Fazer a catalogação de todas as intervenções da área social. Bora! Ah, vamos chamar a galera da educação, então. Vamos fazer um laboratório no meio da esplanada. E a gente começa a se empolgar, a energia começa a vir, as coisas começam a flutuar, entendeu? Vai fluindo, né? Vai ficando leve, entendeu, Gabriela? É, isso mesmo. É isso. É isso que a gente sente hoje. Muito legal, parabéns. Obrigada. Que bom, fico feliz por vocês, viu? Muito feliz. Fiquem à vontade para ir, tá? Obrigada, pessoal. Foi muito boa a participação, a colaboração de todos. Até a próxima. Até.